Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui neste humilde canal. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindos também à Segunda Divisão Paulista de 2026. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Felipe, sou o apresentador desse humilde canal do Clube do FM. Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos. A gente vai trazer várias coisas aqui. A gente já trouxe muitas coisas aqui no canal, então acompanhe a lista de vídeos shorts aqui no canal. Já deixo aqui de antemão que você já se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo para todo mundo. Se tiver a opção de hypar, hype esse vídeo que me ajuda demais, vocês não têm ideia. Gente, antes de qualquer coisa, a gente vai comentar, obviamente, aqui o jogo do Santa Fé e Rio Pretano, que foi a estreia da segunda divisão paulista nessa temporada 2026. A gente vai fazer sim a cobertura da segunda divisão paulista e tá passando um ônibus nesse exato momento. Puta que pariu! Mas tudo bem, a gente deixa passar, pode passar o ônibus, não tem nenhum problema. A gente vai fazer a cobertura da segunda divisão paulista com vários jogos, né, que vão acontecer durante as rodadas, no fim de semana principalmente, né, porque os jogos acontecem no final de semana. Esse jogo de estreia foi marcado somente hoje, então só teve um jogo de estreia, né, às 19 horas entre o Santa Fé e Rio Pretano, que foi a estreia das duas equipes estreantes, né, as duas equipes novas da competição, que nunca jogaram competições de formato principal, né? O Santa Fé já jogava divisões de base, mas o Rio Pretano, por exemplo, foi fundado em 2025. Então, este é o primeiro jogo de time titular, do time principal da equipe, que já conta com categorias de sub-13 e sub-14 também. Eu quero falar de antemão algumas coisas rapidinho, só para a gente comentar, e a gente já comentar sobre o jogo, até porque eu sei que a audiência aqui não vai querer assistir muito Santa Fé e Rio Pretano, mas eu prometo para vocês que foi um jogaço e que vale muito a pena a gente acompanhar. Primeiramente, a gente, obviamente, eu não vou conseguir falar todos os jogos, eu vou falar apenas os mais importantes. E o que me importa também para esse canal, é claro, eu moro no meu país, Guarulhos, então, obviamente, eu vou acompanhar e vou falar toda vez dos jogos que acontecerem do AD Guarulhos e também do Flamengo de Guarulhos. Se eles jogarem no mesmo horário, eu vou tentar fazer um embolation, então dificilmente o vídeo possa sair após o jogo, ou perto da após o jogo. Ele provavelmente pode acabar saindo um pouco mais tarde, até para eu vou estar acompanhando um jogo e vou ter que ver o outro jogo, ou pelo menos alguns lances principais, para poder comentar os dois jogos de uma vez só. Mas como, por exemplo, esse final de semana, o Flamengo e o AD Guarulhos, eles estão jogando em dias diferentes, então a gente consegue fazer essa administração muito bem e vai ter vídeo no canal, tanto do jogo do AD, que vai jogar contra o Audax no domingo, às 3 da tarde, então depois das 3 vai ter um videozinho no canal, e o Flamengo que vai jogar amanhã contra o Votorati. Votorati? É Votorati ou Votorati? É Votorati, né? Fora de casa, então também às 3 da tarde. E vai ter vídeo também no canal pós falando sobre análise. Inclusive vai ter também o vídeo, vai ter também o texto pro blog, né? O blog que inclusive está aqui também na descrição, o blog do Mundo do FM, então já acompanhe lá também e siga também o blog, né? Pra gente acompanhar em todas as redes sociais também. O Instagram tá na descrição também, então não perde tempo. Outra coisa, nesse meio de semana que vem, talvez, e provavelmente eu vou adiantar esse vídeo para que saia o mais rápido possível. Ia sair esse vídeo primeiro, mas acabou não acontecendo. O vídeo da tier list, né? Um vídeo muito mais caprichado, dos 24 equipes da segunda divisão paulista, né? Falando sobre a segunda divisão paulista, e acabou não saindo por conta dos meus atrasos. É uma das poucas vezes, umas primeiras vezes que eu estou fazendo um roteiro tão elaborado, então é uma quantidade de informações muito grande para poder captar em pouco tempo. Mas tudo bem, eu deixo só essa informação para vocês, né? Então fiquem tranquilos, porque esse vídeo vai sair. Eu tô falando desse vídeo há mó tempão, meu cabelo tá tudo torto, mas tudo bem, não tem nenhum problema. E é isso, de antemão acho que tudo é isso. Acho que é. Então vamos para o jogo, né? A estreia do Santa Fé, o Santa Fé que é uma equipe do interior paulista, perto de Mato Grosso, né? O Santa Fé, que é um dos novatos, inclusive estreia no Grupo A, junto com o próprio Rio Pretano, o América de São José do Rio Preto, Tupã, Assisense e José Bonifácio. É um grupinho bastante enjoado. Eu não vou dar tanta minha opinião sobre o grupo, porque vai estar no vídeo. Mas eu já adianto para vocês que pela estreia,
eu gostei bastante do que eu vi do Santa Fé. O Santa Fé fez um jogo muito bem postulado, apesar de ser a estreia das duas equipes. É claro, o nervosismo estava presente nas duas equipes, mas uma muito mais do que a outra. Inclusive a gente já chega lá, até porque a equipe do Rio Pretano, que foi fundada ano passado, estreia agora em competições de profissionais, né? A Sub-23 já é uma divisão profissional e acaba estreando nessa Sub-23. Muito bem, a gente vai pro jogo, cara, e o Santa Fé e o Rio Pretano, eu não vou falar as escalações aqui pra vocês sabem muito bem. O Santa Fé jogou num 5-4-1, jogou com o goleiro Vinícius, o Arthur, Thiago, Eduardo, Igor e Patrick na linha defensiva. A gente teve o Apolinário, o Biro, o Biro, o Ryan e o Luan como os meio-campistas e falsos atacantes, e o Marco Antônio postulado na frente, mas acabou recuando, porque o Marco Antônio era um jogador de ponta, porque as duas equipes mostraram as escalações, e aí também, aí deixa um pouco, eu vou falar um pouco da transmissão do Paulistão, que acabou deixando a escalação um pouco bagunçada, mas tudo bem, a gente acaba se virando, até porque, por exemplo, camisa 9, que é o Biro, tava no meio campo. Eu fiquei até estranhado, falei, ué, como é que pode? Mas ele era um centroavante, inclusive um excelente centroavante, muito móvel, muito tático, ele não é aquele cara muito parado, né? Ele acaba se movimentando muito pelos espaços intermediários e também na hora de contra-ataque, na hora do ataque também, muito bem postulado. E o Rio Pretano jogou, ou pelo menos foi com a formação do 4-4-2, né, clássico, né, foi com o goleiro Evandro, Edson, Carioca, Eduardo, João na linha defensiva, o Nery e o Pierre como volantes, o Tadeu e o Lincoln como dois meio-campistas abertos, né, mas o Tadeu, que é camisa 2, inclusive, é um lateral e acabou sendo recuado muitas vezes na partida. E a dupla de ataque, que é o Serdan e o atacante Romário. É o Romário baixinho? Não, mas é um Romário que inclusive fez um belo gol a lá baixinho, né? O Santa Fé e o Rio Pretano, gente, eu vou falar pra vocês que a gente, pela análise que eu inclusive eu já coloquei no vídeo, e só um pequeno spoiler, eu não espero muita coisa das duas equipes. Muito por conta do histórico, pela falta de histórico, e também por conta das duas equipes estarem estreando na competição e vão pegar times que são muito mais cascudos e tem mais tato com essa competição, tem mais casca, tem mais sabem jogar essa competição. O Santa Fé está estreando agora de divisões profissionais. O Santa Fé, há 2 temporadas atrás, estava jogando em divisões sub-20. Inclusive, excelente tapete, né? O excelente estádio, o Evandro de Paula, que inclusive também tem uma árvore no meio do estádio, é verdade. Tava lá presente um excelente estádio, tá? Um excelente estádio, a bola conseguiu rolar muito bem. Uma crítica que, por exemplo, eu coloco para os jogos do Flamengo, no estádio do Flamenguinho, aqui no Jardim Tranquilidade, é que o Flamengo não sabe cuidar muito bem do seu estádio e mesmo o gramado sendo sintético. É um gramado muito mal cuidado. Eu sei que o clube acaba treinando lá, mas é um gramado muito mal cuidado que o Flamengo se aproveita muito bem, isso é verdade, e é uma boa arma para o Flamengo, mas às vezes se o clube não está muito bem engatilhado ali, muito bem, sabendo muito bem como se comportar dentro do seu próprio estádio, acaba se tornando mais um problema do que uma ajuda, né? Mas muitos dos casos acaba sendo mais ajuda do que problema, mas é feio quando você vê um gramado muito feio. É uma crítica que eu já faço isso há muito tempo sobre o estádio do Flamengo, mas aqui o estádio de Santa Fé é o completo oposto, cara. É um estádio muito bonito, é um estádio que, cara, um tapete lindo, cara. Lindo, lindo mesmo. A bola correndo, bonito de ver, bonito mesmo de ver. A gente teve, por exemplo, no primeiro tempo, um primeiro tempo muito de contrastes. É um primeiro tempo que mostrou muito muito um time do Santa Fé que fazia uma conectividade. É claro que as duas equipes estavam muito nervosas, era entendível, obviamente. São as duas azarões do grupo, são os dois azarões do grupo, então é o jogo mais possível que eles conseguem pontuar. O potencial jogo de pontuação é contra eles mesmos, né? O Santa Fé contra o próprio Rio Pretano e o Rio Pretano contra o próprio Santa Fé. É claro que também tem no grupo o América, por mais que o América de São José do Rio Preto seja uma equipe muito grande, seja uma equipe muito relevante dentro do cenário futebolístico paulista, é uma equipe que está voltando depois de muito tempo, também não se sabe muito bem como vai se comportar,
e não se tem muitas notícias. Então a gente sempre tem que pensar que essas equipes não têm muitas notícias dentro da mídia. Por isso que a gente sempre vai se basear naqueles recortes, nos jogos que eles mesmos divulgam de informação, e fica por isso. E claro, obviamente, depois quando começar o campeonato, o jogo. Né? O Santa Fé fez um jogo de muita transição, muito toque de bola no primeiro tempo, acabou ameaçando muito mais do que o Rio Pretano. O Rio Pretano estava muito mais nervoso, só que o Rio Pretano fazia jogadas de lançamento aonde quebrava as linhas com lançamentos diretos de um ponto A, ponto B em diagonal. Então o clube, por exemplo, o jogador estava aqui, ele jogava para o outro jogador, o outro jogador que estava aqui. Então ele cortava toda a linha defensiva do Santa Fé. Então a gente via muitas jogadas, por exemplo, do Edson, ou por exemplo do Tadeu, que fazia muito essa jogada de inversão para o Romário, para o Serdão ou para o Lincoln. Fazer essa jogada de transição, né? Essa jogada de transição ofensiva. E ficou um jogo muito de lá e cá, até chegar os 13 minutos. Os 13 minutos, onde teve uma falta perto da pequena área, onde teve o primeiro gol, inclusive o primeiro gol da história da equipe do Santa Fé, no profissional, que foi o gol do zagueiro Thiago. O Thiago faz uma excelente cobrança de falta, não deu para o Evandro chegar. Goleirão Evandro, que inclusive acabou sendo expulso, né, no final do primeiro tempo, uma expulsão muito que justa. A equipe do Rio Pretano estava muito tensa de maneira geral. É claro que a tensão acaba afetando, mas, por exemplo, a jogada da expulsão foi num contra-ataque, né? A bola foi lançada para dentro da área, o Rio Pretano estava no seu ataque de escanteio, a bola teve um bate-rebate, acabou sendo lançada para o meio da área, acabou saindo, e foi um contra-ataque do Santa Fé, onde o atacante Luan, inclusive um excelente atacante, um excelente meio atacante, né? Ele é muito versátil, muito móvel, um excelente meio atacante, acabou deixando, como viu que o goleiro Evandro estava vindo, ele acabou diminuindo a distância, acabou diminuindo a velocidade, e o goleiro Evandro acabou fazendo o carrinho, aonde foi de fato para ser expulso. Ele acabou sendo expulso justamente no final do primeiro tempo, e o Rio Pretano foi para o segundo tempo, por mais que tenha boas jogadas de ataque, mas atacou muito pouco, até que, né, por exemplo, quando acabou o primeiro tempo ele acaba com o gol do Romário, que foi também antes da expulsão, né? Cara, é que o jogo foi muito bom, o jogo foi genuinamente muito bom, e acabou me embolando um pouco. Mas na jogada aos 32 minutos, mais ou menos, foi uma jogada do meio de campo, porque como viu que a equipe do Santa Fé estava muito nervosa, a equipe do Santa Fé estava muito relaxada, o Rio Pretano precisou atacar mais, e começou a atacar da maneira como o Santa Fé atacava, atacando pelo meio, porque o Santa Fé construía muitas das suas jogadas pelo meio, em passes diagonais por baixo, não por cima, e fazia muitos passes diretos por baixo, quebrando linhas, né, muito por baixo. Então a equipe do Rio Pretano precisou fazer a mesma coisa, e fez isso, acabou fazendo uma excelente jogada que sai do Tadeu pelo meio de campo, acaba a bola sobrando pro Lincoln. O Lincoln fez o passe no fundo, se eu não me engano, acho que é para o João ou para o Serdã. Eu coloquei o Serdã porque foi o que eu vi na camisa, porque as camisas têm os nomes, né? Mas ele tava de costas, então não deu muito para ver. Ele faz o lançamento dentro da área, e o Romário, faz o gol do 1-1. E depois tem a expulsão do goleiro Evandro, que aí tem que entrar o goleiro reserva, o goleiro Andrei, e teve que sair o Serdã ao final do primeiro tempo. Pro segundo tempo, a equipe do Santa Fé precisou atacar. Só que o Rio Pretano começou muito melhor. O Rio Pretano acabou atacando muito mais, mas ao mesmo tempo muito mais violento nas suas faltas. Então teve muitos lances de amarelo, teve muitos lances também muito perigosos, né, contra a equipe do Santa Fé. Só que numa jogada muito bem trabalhada, o gol do Santa Fé acabou acontecendo num contra-ataque, e a bola acabou sobrando no meio da área, um lançamento do Rian Ítalo. O Rian Ítalo faz o passe no meio, essa bola acaba sobrando pro Marco, e o Marco acaba fazendo o gol. Então um excelente gol do Santa Fé, que vai acalmando um pouco mais o jogo, mas não mata o jogo, né? O Santa Fé deixa o Rio Pretano vivo,
mas acaba tendo mais um lance de expulsão, um lance muito besta, inclusive, os dois lances de expulsão muito besta, né? Mais um lance de expulsão do camisa 6, o Eduardo, onde acaba fazendo as faltas e deixando a equipe do Rio Pretano na mão com 9, e aí não tinha muito o que fazer. E aí acaba saindo o terceiro gol depois disso, o terceiro gol acaba saindo e matando qualquer chance de qualquer virada ou qualquer empate que o Rio Pretano pretendia fazer, né? Porque mesmo com 10 jogadores e com 9 na linha, o Rio Pretano estava jogando bem, né? Terminou o primeiro tempo melhor e começou o segundo tempo melhor, mas com a expulsão acabou de vez, o time teve que recuar tudo de uma vez e aí não tinha muito o que fazer. De destaques, gente, eu vou falar pra vocês que eu gostei muito do camisa 8 Apolinário, o camisa 9 o Biro muito bem, inclusive o gol do terceiro gol foi do Apolinário, né, na jogada de contra-ataque. O Rian Ítalo jogou muito bem também, esses jogadores que acabaram jogando copinha ou que vieram de outros clubes são muito bons, eles são muito bons e dá pra gente dar uma olhada. É claro que por ser quinta divisão paulista, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes esses jogadores eles acabam enganando no sentido de a equipe do Santa Fé está enfrentando o Rio Pretano, que são equipes muito parecidas. Por mais que o placar acabe enganando, porque são muito, tava um nervosismo por conta da estreia, mas são equipes muito parecidas. Eu gostaria muito de ver eles enfrentando um José Bonifácio, uma Assisense, um Tupã ou até mesmo um América. Eu gostaria muito de ver e a gente vai ver nas próximas partidas, nas próximas rodadas. Inclusive, se der, a gente vai trazer esses vídeos aqui para o canal. Mas eu gostei muito do Apolinário, eu gostei muito do Biro, o Rian, o Luan e o Marco jogaram muito bem. Eu não tenho muito para te falar das substituições, não agregaram muito. Por exemplo, teve o Rafael que perdeu 2 chances inacreditáveis, inclusive a segunda chance que poderia ser um 4-1, e aí imagina que a estreia fosse 4-1, meu Deus do céu, ia ser um negócio de louco, mas não acabou acontecendo, mas tudo bem, foi uma estreia muito boa. E no geral é isso, gente. Eu gostei bastante do Santa Fé. O Santa Fé soube se comportar muito bem com a bola, soube se comportar muito também sem bola. O Rio Pretano muito nervoso e acabou condicionando a sua derrota por conta das 2 expulsões. Por fim, eu vou falar dos próximos jogos que a gente vai cobrir aqui no canal. A gente tem os jogos do Flamengo e do AD que vão sair nesse fim de semana, né? Quando vai ter os jogos às 3 da tarde no sábado e também no domingo. E também tem jogo às 10 da manhã no domingo. Se eu assistir, eu trago. Provavelmente eu vou trazer os jogos do IAC, que é um clube que eu acho que tem muito potencial para subir. Então eu também vou ver e trago aqui para o canal. Mas é isso, gente. Digam que vocês gostaram do vídeo. Falem o que vocês acharam da partida aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, hype esse vídeo para todo mundo ver. Se inscreva. Né, acompanhe nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso blog, né, o Mundo do FM. Vai sair resenha lá, principalmente falando sobre a partida dos 2 clubes, né, de Guarulhos, principalmente. Eu não vou fazer sobre esse aqui, mas fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!